Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo e ao meu canal, canal de processo civil. Falando em canal, não esquece por favor de se inscrever aqui e dar aquele joinha no vídeo. Quem fala é o professor Bruno Garcia Redondo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre prova ilícita, um temaço relacionado a vários ramos do direito, mas eu vou dar a abordagem aqui de prova ilícita no processo civil. Vamos lá, primeiro norte. Sobre provas ilícitas, provas ilegítimas, nós temos que começar mencionando o artigo da Constituição 5º, inciso 56. 5º 56 da Constituição assim diz: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. O inciso, ele é de uma redação que, se for literal, a leitura dele for literal, é muito ruim. Não cabe interpretação literal desse inciso. Em primeiro lugar, porque diz apenas provas obtidas por meios ilícitos. Mas é claro que não devem ser desconsideradas apenas as obtidas por meios ilícitos. Não só a ilicitude seja da obtenção, mas seja a ilicitude do conteúdo, ou forma de obtenção, ou modo de produção, meio de inserção no processo. Então não é vedada apenas a obtenção ilícita, mas qualquer ilicitude relacionada à prova. Nós temos que fazer aí uma interpretação ampliativa do dispositivo. Outra crítica também inicial ao inciso, também no sentido da pobreza da interpretação literal dele, como seria pobre essa interpretação, é no sentido de vedar a prova ilícita. E quando nós lemos os livros doutrina e vemos a jurisprudência, nós vemos uma diferenciação entre prova ilícita e prova ilegítima. E aí vem a pergunta: será que o inciso vedaria, proibiria apenas as provas ilícitas e não as ilegítimas, já que doutrina e jurisprudência distinguem? A resposta novamente é negativa, não há distinção. Ambas são a princípio vedadas, tanto provas ilícitas, stricto sensu, quanto provas ilegítimas. Então, comecei mencionando o inciso e criticando. Então vamos lá, como é que deve ser a interpretação regra geral do artigo 5º, inciso 56 da Constituição? São vedadas, no direito processual, provas ilícitas lato sensu. São vedadas provas ilícitas lato sensu, para incluir provas ilícitas stricto sensu e provas ilegítimas. E vejam que eu não mencionei na minha definição a mera obtenção, mas qualquer aspecto ilícito da prova é a princípio vedado. Qual seria a diferença entre prova ilícita stricto sensu e prova ilegítima? Vamos lá. Prova ilícita stricto sensu é aquela prova que contraria o direito material ou substancial. É uma prova que tem uma violação a uma norma do plano substancial, uma norma de direito material. Pensem, por exemplo, numa confissão obtida sob tortura. Foi violado o Código Penal, o direito material. Um documento obtido mediante furto. Um documento verdadeiro obtido mediante furto foi violado novamente o direito penal, direito material, e um pouquinho, talvez, um direito de propriedade ou de posse, direito civil, também direito material. Um depoimento de uma testemunha, que é uma prova, por exemplo, sob coação moral irresistível, ou coação física irresistível. De novo, você está violando tanto o direito penal quanto o direito civil, ou seja, dois direitos materiais, direito penal e direito civil. Um documento material ou ideologicamente falso, um documento com falsificação. Você tem aqui, de novo, um ilícito criminal, Código Penal, direito material, e às vezes também um ilícito civil ou administrativo. Então, prova que viole Código Civil, Código Penal, uma lei de direito administrativo, a própria Constituição, viola um direito material, um direito substancial, é prova ilícita stricto sensu. E o que seriam provas ilegítimas? Provas ilegítimas são provas que violam um plano de direito processual, provas que violem ordenamento processual. Então, violem direito processual. Vou dar alguns exemplos. Um testemunho de alguém incapaz ou impedido. No CPC brasileiro, no artigo 447, por exemplo, parágrafos 1º e 2º falam da testemunha incapaz e impedida. E como regra geral, elas não deveriam testemunhar, pelos últimos parágrafos lá, principalmente o parágrafo 4º. Então, pensando num testemunho de uma testemunha incapaz, nós temos uma violação ao quê? Ao artigo 447, parágrafo 1º do CPC. Que norma está sendo violada? CPC, Código de Processo Civil. Logo, é uma violação ao direito processual. Violação ao direito processual, essa prova, esse testemunho, é uma prova ilegítima. E não ilícita stricto sensu, mas ilegítima. Então, testemunho por pessoa incapaz ou impedida, primeiro exemplo. Uma quebra de um sigilo numa decisão judicial sem fundamentação.
O juiz pode, numa decisão, quebrar sigilos, mas se exige em qualquer decisão judicial, quanto mais na que quebra o sigilo, decisão substancialmente fundamentada, à luz do artigo 93, inciso 9 da Constituição, à luz do artigo 11 do CPC, à luz do artigo 489, parágrafo 1º do CPC, decisão adequadamente, analiticamente, substancialmente fundamentada. Mas vamos pensar numa hipótese em que o juiz quebre um sigilo numa decisão sem fundamentação. Violou-se o quê? Constituição, claro, mas principalmente CPC. Eu mencionei 3 dispositivos do CPC. Prova ilegítima. Uma prova documental verdadeira, não submetida a um contraditório. O juiz se baseia num documento verdadeiro juntado pelo autor, só que nunca o réu foi intimado para se manifestar. O autor juntou o documento e o juiz decidiu. Deu sentença. Sem intimar o réu sobre o documento juntado, violando os artigos 9 e 10, por exemplo, do CPC sobre contraditório. Pergunta, o documento é verdadeiro, mas qual é o problema dessa prova? É que a prova foi analisada e valorada sem contraditório. Então, no final das contas, foi violado o quê? Direito do contraditório, CPC. Poderia também falar um depoimento, um depoimento colhido por um não juiz, um depoimento numa AIJ, audiência de instrução e julgamento, que tem que ser presidida pelo juiz, segundo o CPC, e quem está fazendo as perguntas lá do juízo não é o juiz nem o advogado, por exemplo, um serventuário da justiça no lugar do juiz, presidindo a AIJ, o que não poderia. Então, um depoimento de alguém presidido, uma coleta de uma prova, uma pergunta feita por um não juiz, que tivesse erradamente no lugar do juiz, de novo, violação ao direito processual, CPC. Então, provas ilegítimas são aquelas que violam o direito processual, qual ou viola o CPC, por exemplo, ou prova também que viole negócio jurídico processual, típico ou atípico. Lembrando que os negócios processuais atípicos vêm no artigo 190 do CPC. Vamos pensar que as partes tenham feito negócio processual atípico do 190 sobre uma determinada prova, como a prova deveria ser produzida, alguma coisa assim. E as partes corretamente convencionaram sobre o modo de produção de uma prova. E naquele processo, apesar de haver um negócio jurídico processual dizendo o modo de produção da prova, por algum erro, algum motivo ou descumprimento unilateral de alguém, a pessoa produz a prova em sentido contrário ao que se obrigou, ao que convencionou. Uma prova produzida de um modo contrário a um negócio jurídico processual das partes é uma prova ilegítima, porque ela viola o direito processual. Qual? O direito processual criado pela vontade das partes. O direito processual do negócio jurídico processual, no meu exemplo atípico do artigo 190. Então, a princípio, na Constituição, 5º 56, são vedadas as duas provas, a prova ilegítima e a prova ilícita estricto sensu. Viola o direito processual ou direito material, a princípio ambas são vedadas. Só que eu estou falando o tempo inteiro como regra geral, Por quê? Porque existem exceções. E, de forma excepcional, provas ilícitas podem ser aceitas. Não apenas em processo penal pró-réu, mas podem ser aceitas, no meu exemplo aqui, em processo civil. Vamos lá, regra geral é vedação, proibição de prova ilícita, mas vamos analisar algumas possíveis exceções. Primeira é a chamada prova ilícita por derivação, que é uma teoria que vem do inglês chamado Fruits of the Poisonous Tree, que traduzindo para o português nós temos a teoria dos chamados frutos da árvore venenosa. Alguns falam árvore envenenada, mas a tradução é árvore venenosa, e não árvore envenenada. Correta tradução da língua inglesa. Teoria dos frutos da árvore venenosa. Se a árvore, o principal, é ilícito, ela é venenosa, os frutos ficam envenenados. Então, os frutos de uma árvore venenosa são envenenados, ou seja, se a árvore é ilícita, os frutos seriam ilícitos. Se a origem da prova é ilícito, as provas derivadas da prova ilícita seriam ilícitas por derivação. Então, uma prova originária ilícita, os frutos, o desdobramento delas, são, como regra geral, ilícitos por derivação. Uma prova não autorizada e da prova não autorizada ilícita, descobre-se uma segunda prova, essa prova será ilícita por derivação. Ela também não pode ser admitida. Só que existem exceções de mitigações. Por exemplo, existe a teoria da chamada derivação mediata. Não vem no CPC, mas vem no Código de Processo Penal, por exemplo, artigo 157, parágrafo 1º, que é o seguinte: quando não houver nexo de causalidade entre a prova ilícita e a prova seguinte, quando esse nexo for quebrado, por isso chama derivação mediata, sem o izinho de imediata, essa derivação mediata, essa quebra do nexo, faz com que o fruto não seja envenenado.
o fruto seja limpo. A segunda prova seja lícita, apesar da primeira ilícita. Como a segunda não decorre da primeira, a segunda é lícita, ainda que a primeira seja ilícita. Olha o 157, parágrafo 1º. São inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. Então, esse iniciozinho do 157, parágrafo 1º, demonstra essa possibilidade de derivação imediata com a segunda prova sendo válida. Existe ainda a teoria da descoberta inevitável, ou Inevitable Discovery Exception. A teoria da descoberta inevitável, que vem um pouquinho no 157, parágrafo 2º do Código de Processo Penal novamente, também não vem no Código de Processo Civil, nós temos a seguinte questão. Apesar de a prova ser ilícita, ela pode ser admitida se for comprovado que aquele fato seria, demonstrado pela prova ilícita, seria inevitavelmente descoberto. Teoria da descoberta inevitável. Tal fato viria a público, seria descoberto, o juiz tomaria conhecimento, as partes tomariam conhecimento, ainda que não tivesse sido por aquele meio ilícito de prova. 157, parágrafo 2º. Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação e instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Então, se você puder demonstrar que haveria uma fonte independente, levando ao mesmo resultado, se prevalece, deve-se prestigiar a fonte independente, lícita, considerando o fato como demonstrado, autorizando aquela prova, apesar de haver a demonstração do mesmo fato através de uma prova ilícita. Existe ainda também chamado encontro fortuito de provas, que alguns chamam de serendipidade. É admitida essa teoria, por exemplo, também pelo STF. Todas que eu estou dizendo aqui são admitidas pelo STF, pela doutrina, algumas inclusive positivadas no Código de Processo Penal. Essa hipótese aqui, encontro fortuito de provas, diz o seguinte: considera-se válido, por exemplo, durante uma investigação, um tipo de procedimento, autorizado, válido, você descobre algo. Então, enquanto fortuito de prova, você tem uma prova lícita, a primeira, e dela decorre algo. Aqui você tem o contrário, você tem a espaço, licitude por derivação. É o contrário da teoria dos frutos da árvore venenosa. A teoria dos frutos da árvore venenosa, se a primeira é ilícita, a que dela decorre com nexo de causalidade e ilícita por derivação. O encontro fortuito de provas é o contrário. De uma prova lícita, você que não sabia da segunda acaba descobrindo a segunda. A segunda vai ser o quê? Lícita por derivação, por encontro fortuito de provas. Então veja que eu já trouxe algumas hipóteses em que, dependendo da situação, a prova ilícita pode ser admitida. Eu estou dando exemplos de processo penal, etc. Vamos para o processo civil. Doutrina majoritaríssima de direito processual civil, por todos os professores José Carlos Barbosa Moreira, professor Eduardo Cambi, Marianone, e eu em um artigo que eu publiquei antes do novo CPC também. A maioria da doutrina brasileira defende a possibilidade de utilização excepcional, rara, como exceção, da prova ilícita no processo civil. Quando? Em primeiro lugar, quando o conteúdo da prova for verdadeiro. Ninguém admite prova ilícita em que o conteúdo seja falso. Exemplo, uma gravação adulterada, um documento editado. Não é essa a ilicitude que permitem. Uma prova cujo conteúdo seja verdadeiro. O conteúdo demonstre a verdade real, a verdade substancial, o que realmente aconteceu. Então, o primeiro requisito é o conteúdo ser verdadeiro. Segundo, que haja proporcionalidade ou razoabilidade entre a ilicitude da prova, por exemplo, formal ou na obtenção, versus o direito que se pretende proteger. Que direito você quer salvar, quer que o juiz defenda, com base naquela prova ilícita? É um direito da personalidade, um direito fundamental, algo muito importante que dê para que aquele direito demonstrado pela prova ilícita ele prevaleça, apesar da ilicitude da prova. Então, numa ponderação de valores, de princípios e de direitos, poderia um direito, às vezes, axiologicamente mais relevante, prevalecer sobre uma ilicitude da prova. Em nome da verdade, de novo, real, em nome da verdade substancial. Como é que poderia uma prova verdadeira, com conteúdo verdadeiro, que o juiz olhe para ela, descubra como os fatos realmente aconteceram na realidade, o juiz simplesmente ignorar e fazer aquela opção, sei lá, desver. Ignora o que viu, a realidade que ele viu, só porque a prova é ilícita. Então, pensando em busca da verdade real, dar o direito a quem tenha o direito e outras questões, alguns autores admitem a excepcional utilização da prova ilícita.
Terceira característica fundamental, punibilidade. Quem utiliza a prova ilícita não tem um salvo-conduto. Ele até pode ganhar este processo civil, ele pode obter a vitória, já que ele comprovou o fato, ainda que por uma prova ilícita, mas vai haver punibilidade. Ele pode ser punido nas esferas penal, civil e ou administrativa pela ilicitude. Vamos pensar assim, o sujeito, através de furto, através de arrombamento, obtém um recibo de quitação de uma dívida verdadeiro. Obtém um recibo de quitação verdadeiro que mostra que ele não é devedor, arrombando, destruindo a casa do credor. Mas o recibo é verdadeiro. O que aconteceria? O juiz, numa ação de cobrança civil, vendo o recibo verdadeiro, deveria inocentar o devedor. Deveria dar ganho de causa ao devedor. Falar, olha, a dívida não existe, está paga, quitação. Então o juiz excepcionalmente admitiria a prova ilícita, recibo de quitação verdadeiro. Nesse processo da cobrança da dívida, esse sujeito que usa a prova ilícita, ele ganharia, porque comprovou o fato ainda que através de prova ilícita, mas haveria punibilidade. Aquele suposto credor poderia pedir a reparação de danos do arrombamento, de ter destruído a casa, a gaveta, o que quer que seja. Poderia entrar com ele com um processo criminal, por exemplo, de invasão de domicílio, de furto. Então o sujeito até ganha um processo civil, mas ele pode perder o processo civil seguinte, indenizatório. Ou ele pode sofrer uma sanção criminal, ou, por exemplo, uma sanção administrativa se for um funcionário público que tenha utilizado indevidamente uma prerrogativa, quebrado um sigilo erradamente, alguma questão assim. Então vejam, o conteúdo tem que ser verdadeiro, proporcionalidade e razoabilidade do bem jurídico que se deseja proteger com a prova ilícita e manter-se a punibilidade de quem utiliza a prova ilícita. Pela violação ao ordenamento jurídico, qualquer que seja, aquele sujeito pode e deve responder nas esferas cabíveis, seja civil, seja penal, seja administrativa. Tanto é assim que doutrina majoritária e jurisprudência defendem essa possibilidade de excepcional utilização de prova ilícita, que no projeto de novo CPC, versão de 2009, entregue pela Comissão de Juristas ao Senado e se transformou no projeto de CPC atual, a Comissão de Juristas colocou lá, no anteprojeto, o artigo 257, parágrafo único, que assim iria dizer, Comissão de Juristas do novo CPC, parágrafo único do 257 da época, a inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito, ou seja, copiou a Constituição, será apreciada pelo juiz, à luz da ponderação de princípios e direitos fundamentais envolvidos. Querendo dizer o parágrafo único, olha, ainda que a Constituição proíba, o juiz pode ponderar e excepcionalmente admitir a prova ilícita, analisando, através da ponderação de princípios, os direitos fundamentais envolvidos. Essa redação do 257, parágrafo único, não foi mantida no Senado, caiu no Senado, aí a Câmara manteve a exclusão desse trecho, não entrou esse trecho na versão final e atual do Código de Processo Civil de 2015, mas vejam, não é porque não tem um artigo que expressamente permita que algo não pode ser admitido. Então, conjugando aqueles princípios constitucionais que eu mencionei, pode o juiz excepcionalmente admitir no processo civil uma prova ilícita através de uma decisão fundamentada, com proporcionalidade, mantendo a punibilidade pela infração ao ordenamento jurídico. A utilização da prova ilícita não é um salvo-conduto, não é uma autorização para violação ao ordenamento jurídico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continuem comigo aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima.